Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-jogo 3 das finais da NBA. O Boston Celtics derrotou o Golden State Warriors por 116-100, abrindo 2-1 na série. No primeiro dos jogos em Boston, as equipes se enfrentam novamente na cidade na sexta-feira. Mais um excelente jogo, um jogo tenso depois das declarações e do Draymond e do Jaylen Brown rebatendo e tal. O jogo com um clima bem mais tenso, né? O jogo 2 em si também já estava mais tenso, foi ganhando esse grau de acho que desgosto de um time pro outro, né? Claramente o primeiro jogo foi muito mais bem jogado, né? Muito mais basquete e tal, poucos embates, digamos assim. E nos jogos 2 e 3 o clima já deu uma esquentada, como é normal, né? A série vai passando, os times vão jogando mais um contra os outros, e aí os barrão fica mais tenso, o pessoal vai ficando de saco cheio, principalmente do comportamento do Draymond, né? Por parte do Celtics, o pessoal fica meio insatisfeito, mas assim, excelente atuação do Celtics na maior parte do jogo. Eles voltaram a acertar muitas das coisas que eles estavam acertando no jogo 1. O ataque fluiu muito bem. O Tatum e o Brown tomaram boas decisões, melhores do que no jogo 2. A equipe nem cometeu tantos turnovers menos assim do que no jogo 2, né? Foram 18 no jogo 2 e nesse jogo foram 12, né? É uma diferença considerável, sim, mas não é que eliminou completamente. Eles ainda tiveram... Mas foram alguns períodos contidos ali, principalmente no terceiro quarto, que a equipe cometeu muitos erros, né? Mas em geral, a maior parte do tempo do jogo, os Celtics protegeram bem a bola. O Tatum, principalmente o Tatum, mas o Brown também tomou boas decisões e com isso o ataque fluiu melhor e a equipe conseguiu. Tanto que a equipe fez 68 pontos no primeiro tempo, né? No segundo tempo deu uma desacelerada, mas ainda assim, 116 pontos. Os Warriors tem uma das melhores defesas da NBA mesmo, então muitos méritos pro Celtics. Vamos pro jogo, né? Vamos passar quarto a quarto, que acho que os dois últimos jogos terminaram com placares... Os três jogos terminaram com placares elásticos, né? 116-100 esse. O jogo 2 foi 107-88 pros Warriors. E o jogo 1 foi 120-108. Três jogos com placares elásticos, mas jogos equilibrados dentro dessa partida, né? Que nos três jogos, no primeiro jogo, o Celtics abriu no final ali, já mais ou menos chegou numa distância, e aí teve aquele garbage time, né? Quando o jogo já estava definido, os dois times botaram reservas. Aconteceu a mesma coisa no jogo 2, mas dessa vez foi o Warriors que abriu muita vantagem. E nessa quarta-feira foi o Boston Celtics, né? O jogo começou o Klay Thompson muito mal ainda, ele que vinha de dois jogos muito ruins aí no começo da série. Ele terminou muito bem, ele fez no geral uma partida muito boa, a melhor partida dele na série disparada até agora, mas ele começou devagar. O ataque dos Warriors, eu senti um pouco da falta do pick and roll, que deu tão certo no jogo 2 e que voltou a dar certo no terceiro quarto dessa partida mesmo, desse jogo 3. Então eu fiquei um pouco confuso porque que os Warriors não insistiram mais nisso. O Curry começou com os problemas dele de falta logo ali, né? Ele fez a segunda falta com 5 minutos pro fim do primeiro quarto. Ele eventualmente faria a terceira falta ali ainda no primeiro tempo. Ele jogou a maior parte do jogo, tirando os 5 minutos iniciais, ele jogou o resto do jogo com problema de falta, né? E isso, claro, prejudica o esforço que ele pode fazer na defesa, porque a quarta falta em si foi bem idiota dele mesmo, com um erro mental, né? Mas ele tem que tomar muito cuidado para não, porque o fato dele ter ficado em quadra quando ele cometeu a segunda falta tão cedo, e quando ele cometeu a terceira falta cedo, e quando ele cometeu a quarta falta cedo, mostra como os Warriors não conseguem sobreviver sem ele fora do jogo, né? O ataque do Golden State Warriors é o Stephen Curry. Ele teve mais um grande jogo, terminou com 31 pontos, 6 de 11 da linha de 3. Ele é disparado o melhor jogador da série até agora. Até tava conversando com alguns amigos ali durante o jogo, né? O
você pode rolar um Jerry West, né? Que foi o único jogador que venceu o MVP das finais perdendo. Claro que isso não vai acontecer e nem deve acontecer. Eu concordo com a NBA de que tem que ir para um jogador mesmo campeão. Mas o Curry tem sido disparado o melhor jogador dessa série mesmo. E é meio aquele meme, né? Dos 5 soldados, né? Um com roupa de soldado e 4 com roupa de palhaço, né? Normalmente era aquele um com roupa de palhaço e 4 soldados. Mas a maior parte dos jogos o Curry é o meme, é o único cara de soldado e os outros caras não conseguem criar, né? Por isso que você precisa manter ele em quadra. E enfim, desde o início do jogo o Celtics movendo a bola muito melhor. Mesmo quando o Warriors tentou jogar uma posse de bola ali de zona e tal, o Celtics preciso, bola lá na cabeça do garrafão pro Horford, trocando passes e tal. Então foi uma excelente movimentação mesmo. O Celtics voltou a fazer o que fez nos melhores momentos do jogo 1. Uma diferença importante nesse jogo, e que já se apresentou no primeiro quarto, o Gary Payton não entrou bem, né? O Gary Payton fez um jogo 2 muito bom, e nesse jogo ele não entrou muito bem. E o Gary Payton não jogar bem cria um problema para os Warriors, que eu falei no último podcast. O Warriors tem que encontrar muito equilíbrio ali no lineup entre ataque e defesa, tem que botar um cara ali, segura, não pode ter Clay, Poole e Curry ao mesmo tempo e tal. E o Gary Payton, ele é um dos melhores defensores de perímetro desse time, né? E ele no jogo 2, ele entrou muito bem e dá uma versatilidade defensiva pro Golden State Warriors. Quando ele tá tão mal como ele entrou mal defensivamente e ofensivamente, o jogo dele foi péssimo. Quando você tem o Gary Payton e o Wiggins em quadra, o Warriors pode ter o Draymond Green mais perto da cesta. O problema é que o Gary Payton foi muito mal. E aí ele jogou menos minutos. Ele acabou jogando, deixa eu ver aqui quantos minutos. Ele jogou 11 minutos só. E aí o Draymond fica mais tempo em quadra, marcando o perímetro, marcando o Jaylen Brown. E tá longe da cesta, né? E foi o principal ponto do Celtics. Eles deitaram e rolaram no garrafão. Foram muitos pontos na área restrita, muitos rebotes de ataque. A equipe terminou, deixa eu ver, com 15 rebotes de ataque contra 6 do Golden State Warriors. E muito por conta disso. Foi um ponto que o Zach Lowe falou no podcast dele, que ele sentia que o Steve Kerr não gostava tanto de ter que colocar o Draymond no Jaylen Brown por causa disso, por não ter o Draymond perto da cesta. E eu até elogiei o lineup do Curry, Gary Payton, Wiggins, Otto Porter e Draymond, justamente porque você tinha mais versatilidade no perímetro, né, para defender. E o Otto Porter Jr., ele é um pouco lento para ficar, seja com o Tatum ou com o Jaylen Brown, né? Então foi um ponto muito importante. O Jaylen Brown jogou, ele começou muito bem, fez uma ótima partida. Deixa eu ver até os números. Ele andou com 27 pontos, 9 rebotes, 5 assistências. Ele começou novamente o jogo muito bem, mas dessa vez manteve pro resto da partida. Segundo quarto, Clay começou a dar alguns sinais de vida. O Tatum estava indo muito bem, principalmente quando eles conseguiam a troca que botava ele em cima do Curry. Ele conseguia explorar muito bem, ainda mais o Curry ali com problema de faltas. A gente viu uma pequena sequência ali de turnovers, se não me engano foram os 2 turnovers seguidos do Boston Celtics, e rapidinho o Golden State Warriors cortou a vantagem para 9 pontos, né? Foi o que eu falei, os Celtics controlaram muito bem, conseguiram segurar muito bem, proteger melhor a bola, usando um termo de futebol americano, mas teve ali esse espaço de tempo ali, foi 1 minuto, né? E teve o terceiro quarto que eles cometeram muitos turnovers, e foi ali que o Warriors atacou. Mas ainda assim a equipe conseguiu sossegar, né? Conseguiu acalmar. O jogo estava correndo muito rápido, muitas posses de bola, muitos arremessos ali cedo no relógio. E com isso os Celtics foram vencendo pro intervalo por 68-56. Mas ainda assim, 12 pontos de vantagem parecia pouco pro que a gente viu, a diferença dos dois times na maior parte do primeiro tempo, né? Mas assim, o Clay ter voltado foi muito importante. Ele fez um segundo quarto muito bom e terminou muito bem o jogo. Ele ajudou muito no terceiro quarto também, apesar que foi mais Curry, mas enfim. Vamos pro segundo tempo. No terceiro quarto,
a gente sabe, né, o terceiro quarto da morte do Golden State Warriors, né, acho que é algo que tá na mente do Boston Celtics também, porque os momentos que os Warriors conseguem dominar, fazer aquela avalanche que a gente vê o Celtics, vê o Warriors fazer com frequência, é quando o Celtics comete muitos erros. E foi assim no terceiro quarto do jogo 1, no terceiro quarto do jogo 2, e parece algo mental, né? Assim, o Celtics, a gente tem que tomar muito cuidado, terceiro quarto eles vão vir e tal, mas parece que isso deixa o Celtics um pouco, sei lá, sentindo o peso, né, dessa estatística, e foi exatamente o que aconteceu novamente, né? Não foi no nível do jogo 2, mas os Warriors venceram o quarto por 33-25, foram pro último quarto 4 pontos atrás do placar, chegaram a virar o jogo durante o terceiro quarto, chegou a estar 83-82 com 4 minutos pro fim do terceiro quarto. Ali os Warriors começaram a usar mais o pick and roll e a gente viu alguns erros, né? E do Horford, que eu elogiei, que ele cometia esse erro menos que o Robert Williams, mas o Horford indo muito para trás no pick and roll, né? Em vez de buscar o Curry lá na frente, você tem que ir lá na frente e depois se recuperar, porque você não pode dar espaço pro Curry. E foi assim que o Curry cresceu também no jogo. A equipe, como eu falei, a equipe chegou a estar vencendo no terceiro quarto, mas aí foi pro último perdendo por 4 pontos. Começa o último quarto, Andrew Wiggins, Draymond Green e Curry com 4 faltas e acho que diminui um pouco a intensidade da defesa dos Warriors, né? São 3 jogadores titulares importantíssimos, o Wiggins muito importante na marcação do Tatum. Golden State continuou sendo destruído no garrafão e assim, você olha pro box score aqui, né, para as estatísticas, o Kevin Looney jogou 17 minutos e uma coisa que você pode pensar, o Kevin Looney precisa jogar mais. Mas o Kevin Looney também, mesmo quando ele estava em quadra, o Celtics estava encontrando muito espaço perto da cesta, né, e muito por conta da movimentação, muito por conta do atleticismo do Boston Celtics, né, porque os jogadores mais velozes, mais altos, mais fortes que o do Golden State Warriors, né? Não tem... você pode compensar muita coisa com esquema e tal, mas não dá pra ensinar os jogadores do Golden State Warriors a serem mais fortes e mais altos, né? Então não acho que foi o Kevin Looney ter jogado poucos minutos que fez como se tivesse sido uma decisão consciente dos Warriors. Vamos colocar um lineup pequeno em quadra e tal, vamos viver com os problemas no garrafão. Não. Mesmo quando o Kevin Looney esteve em quadra, a gente viu os Warriors sofrendo na defesa. O Jaylen Brown foi importante defensivamente também, desacelerando o Klay, né? O Klay, como eu falei, ele teve um jogo muito bom, né? Depois do primeiro quarto ruim, 25 pontos, 5 de 13 da linha de 3 pontos, 7 de 17, acertou, conseguiu. O fato dele chegar 6 vezes à linha de lance livre mostra um cara mais ativo, um cara mais agressivo atacando a cesta, né? Que os Warriors precisam muito. É um sinal positivo o Klay voltar a ser o Klay pelo menos por 2 quartos e meio, né? Que foi basicamente o que aconteceu. Porque sem o Klay é muito peso nas costas do Curry. E assim, o Curry, como eu falei, tá fazendo uma série fantástica, mas os Warriors não vão vencer essa série sem o Klay jogando no melhor nível possível. E não tem ataque. Com os dois jogando bem, é uma série mais equilibrada. Mas não tô nem dizendo que os Warriors levariam uma vantagem, né? Eles precisam do Klay para equilibrar mesmo a série, né? E no último quarto, pra gente encerrar o jogo de hoje, os Celtics voltaram a cortar os turnovers, venceram bem, com 2 minutos e meio mais ou menos o Steve Kerr tirou os titulares de quadra. Uma vitória muito importante pro Boston Celtics, 2-1, confirma o primeiro dos mandos de quadra. E assim, como eu falei depois do jogo 2, né? Uma série é basicamente um jogo de blackjack, né? Que você joga uma carta, muda tudo. E eu saio do jogo 3 mais pessimista pro Golden State Warriors do que eu saí do jogo 2 pro Boston Celtics. Claro que tinha o fato do Celtics já ter vencido um jogo em São Francisco, né? Venceu o jogo 1. Boston confirmou o primeiro dos jogos em Boston
E os Warriors ainda vão ter oportunidade no jogo 4. Mas a questão do tamanho do Celtics, do atleticismo do Celtics, preocupa. Principalmente no perímetro. O fato deles precisarem tanto do Draymond dos Warriors precisarem tanto do Draymond no perímetro, marcando o Jaylen Brown, às vezes ali trocando e tal, tira ele de longe, de perto do garrafão, e aí a gente viu o show que os Celtics deram ali na área restrita, na área pintada, né? Os Warriors precisam de mais gente, né? Precisa do Gary Payton, precisa muito do Gary Payton, né? E precisa do Jordan Poole. O Jordan Poole não nesse ponto, né? Mas o Jordan Poole precisa ser capaz de comandar o ataque dos Warriors ali num bom nível por uns 4 minutos ali por tempo, né? No primeiro e no segundo tempo. O Curry não precisar fazer tudo o tempo todo. E você precisa de um outro cara além do Wiggins que você confie no marcando o Tatum, principalmente o Tatum e o Jaylen Brown, sem ser o Draymond, né? Então, os Warriors, o Celtics é muito mais direto, o Celtics, né? O Celtics joga às vezes com o Robert Williams, cada vez menos, e aí tira um deles, coloca o Derek White, o Grant Williams ou o Pritchard ali, menos, né, que os dois, para ter mais 4 caras ali mais no perímetro e um cara grande no garrafão, né? E o Warriors tem que sempre buscar esse equilíbrio, vai depender muito jogo após jogo. Vai ter jogo que o Gary Payton vai jogar bem como jogo 2, vai ter jogo que ele vai jogar mal, como esse jogo 3. O Otto Porter Jr., ele vem até fazer uma boa série, né? Mas a questão da velocidade dele não torna ele um cara uma boa opção para marcar Tatum e Jaylen Brown, né? E claramente eles não confiam no Kuminga para esse momento, né? E nem deveriam, né? O Kuminga é um dos jogadores mais jovens da NBA como um todo. Então, assim, tem muito talento ainda nesse time do Golden State Warriors. Acho que em termos de talento são dois times razoavelmente equilibrados. Mas os Warriors estão procurando mais respostas do que o Boston Celtics. Os Celtics, eles deram um sinal nesse jogo 3 que quando eles não estão se prejudicando com turnovers, eles são um time melhor. E o Warriors precisa de mais ainda. Precisa ainda encaixar mais opções ali, principalmente defensivamente, para vencer jogos nessa série e para lutar pelo título. Acho que os Celtics hoje, não vou dizer franco favorito, mas os Celtics são favoritos ao título. Mas pode tudo mudar no jogo 4, né? O Clay e o Curry podem combinar para 60 pontos no jogo 4. O Celtics sem qualquer resposta para eles. E o Kevin Looney destruir no garrafão ali, conseguir muitos rebotes ofensivos, defensivos e ter, 7 rebotes ofensivos e 4 tocos e mudar tudo, né? Mas eu sinto que o Warriors, para vencer um jogo contra o Celtics, precisa fazer várias coisas encaixarem, né? Enquanto o Celtics tem uma margem de erro um pouco maior. Bem, é isso, pessoal. O podcast pós-jogo 3 fica por aqui. Lembrando que o podcast é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte meu trabalho e quer ajudar a continuar produzindo conteúdo e ter acesso a conteúdos extras, se torne apoiador. O link na descrição explica bem. Tem plano a partir de R$10 por mês. Você pode assinar pelo Pix. Manda uma mensagem no WhatsApp que eu explico direitinho. Tá lá o link e o número na descrição. Tem um link lá. Você clica e abre lá no... Ao menos que você esteja escutando no Google Podcast. No Google Podcast não deixa o hiperlink, né? Mas no Spotify, na Apple tem um hiperlink que você clica ali, abre a janela do WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem pra gente conversar. Até se tiver algum comentário sobre o jogo, pode mandar que sempre que eu tenho tempo eu tento responder. Então é isso, o podcast volta no domingo. Lembrando, não vai ser o top 32 de quarterbacks. Eu até fiz a conta errada, né? Vai ser o jogo 5 no domingo, né? E o jogo 5 já tá confirmado, então pode ser o fechamento da série, ou não. Então não faz sentido ter um episódio tão importante como o top 32 quarterbacks no dia possivelmente, um jogo de final da NBA, né? Vai ter um jogo de final da NBA, seja o decisivo ou não. Então, vamos lá, até a gente
domingo a gente... Aliás, sexta-feira a gente conversa novamente, né? Sexta-feira pós jogo 4. Então, até lá. Tchau.